Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Prudentina, que é um lugar onde você está conectado para louvar a Deus, para perceber o quanto Deus ama você e de uma forma especial você é muito bem-vindo a celebrar ao Senhor conosco em mais um culto, em mais uma transmissão como essa. Quero pedir para que você desde já coloque aí o seu joinha aí para que a gente possa poder divulgar um pouco mais todas as transmissões do canal. E desde já eu quero desafiar você a pegar o link dessa mensagem, enviar para uma, duas, três pessoas que talvez o Senhor trará à sua mente e você tenha a oportunidade de abençoar mais pessoas para juntos adorarmos ao Senhor e ouvirmos um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero convidar você para que junto nós possamos orar, clamando a presença desse Deus na nossa vida. Logo depois nós estaremos adorando ao Senhor e também quero pedir para que você que tem um motivo aí de oração, seja de gratidão ou alguma coisa que você quer apresentar diante de Deus, quero desafiar você a colocar aqui no chat. Nós vamos orar, nós cremos que o nosso Deus está presente, nós temos o privilégio, a oportunidade de abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração na presença do nosso Deus. Vamos orar juntos? Deus amado, muito obrigado por mais este culto, por mais esse encontro do povo teu, reunido, ó Deus, para adorar o teu santo nome. Nós clamamos para que o Senhor fale conosco de uma maneira muito especial e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso coração e na nossa mente, Paizinho. Receba o louvor do teu povo e que o Senhor fale com cada um de nós. Nós oramos e clamamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor.
coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar e refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao Nós vamos, neste momento, apresentar os nossos motivos ao Senhor, porque nós cremos que Deus, Ele ouve o nosso pedido, o nosso clamor. Mais do que isso, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que podemos pensar ou imaginar, diz a palavra de Deus. Lá em Jeremias 33, versículo 3, a palavra de Deus vai dizer: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. É crendo nessa promessa de Deus, na plena certeza de que Deus tem o poder, sim, de atender os nossos pedidos e o clamor do nosso coração, né? Nós temos motivos de celebrar hoje, né? Hoje foi o dia em que o Senhor tem se manifestado e continuará a cuidar de nós. Durante essa semana, né? Nasceu ali o Caleb, filho da Danúbia, filho do Cacá. Nós estivemos orando com essa família. Danúbia estava internada ali, gravidez de risco, e Deus foi bondoso demais. E o Caleb já está entre nós. Que Deus abençoe toda a família. Irmã Fátima, né, o Adriano e a Diva estiveram orando. Que toda essa família possa celebrar, porque Deus está presente. E essa semana também foi semana de aniversários, né? Irmã Marina, parabéns. Deus abençoe a sua vida. Irmã Ana Cristina, parabéns. Que o Senhor Jesus alegre teu coração. Tivemos também o aniversário do irmão Palmeira. Que o Senhor possa abençoar o irmão Palmeira, derramar graça, restauração física, e que ele possa se alegrar na presença do Senhor. E tivemos também, né, no início da semana, aniversário da Raquel, da Mari. Que Deus possa abençoá-los todos de uma forma muito, mas muito especial. Você já colocou os seus motivos de oração aí no chat? Tem pessoas pedindo por famílias, tem pessoas pedindo por relacionamentos, tem pessoas clamando para que Deus haja de uma forma especial em pedidos que estão sendo apresentados. Talvez você que está acompanhando esse culto tem motivos que você não colocou no chat, mas eu queria que neste momento você pudesse se unir a nós em oração e apresentar na tua mente esses pedidos ao Senhor, e nós cremos que o Senhor, Ele vai agir de uma forma especial. A irmã Natália está pedindo oração pelo Newton. O Newton está aguardando uma vaga ali, né, no hospital regional, no nosso HR. Orar pela esposa, pela Delva, que teve o nascimento, né, já há uma semana, o nascimento da netinha, e não puderam nem curtir por causa desse problema de saúde, mas nós queremos que Deus sim há de agir de uma forma muito especial, e nós vamos orar neste momento. Se você puder, feche os teus olhos. Se você não puder, segure a tua mão juntinho assim, e nós vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós apresentamos diante do Senhor, Deus, cada pedido, cada motivo apresentado, Deus, e nós clamamos para que o Senhor, ó Deus, atenda de acordo com o teu querer, mova o sobrenatural se preciso for, mas oramos, ó Deus, porque cada pessoa que tem apresentado esse motivo confia que o Senhor é Deus presente. Cada irmão que teclou aqui no chat, que o Senhor possa atender esses motivos e que teu nome seja bendito e glorificado, ó Deus, através de um mover especial do Senhor. Obrigado pela vida dos aniversariantes, que o Senhor os visite de uma forma tão especial e que a gratidão seja a marca, Deus, do restante dos dias que virão sobre a vida de cada um deles, Paizinho. Colocamos todos aqueles que estão apresentando motivos de saúde. Visita-os, Deus. Aqueles que estão colocando por motivos profissionais, Deus, que o Senhor possa agir de uma maneira muito especial, Paizinho, porque nós cremos e nós oramos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor.
te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Hoje eu tenho o privilégio de apresentar o pregador dessa noite. É um grande amigo meu que está longe, mas graças ao Senhor, né, nós podemos participar de um culto online como esse. Dá o privilégio de termos o pastor Jonatas Barros, um grande amigo, uma pessoa que eu aprendi a amar, respeitar, companheiro de caminhada. Quantas lágrimas já derramamos juntos e quantas alegrias também presenciamos, né? O Jonatas está na cidade, lá no Pará, chamada Tomé Açu. Pastor Jonatas Barros, seja muito bem-vindo. Que Deus use a sua vida, que a presença do Senhor seja algo tão marcante através da meditação da palavra que Deus já colocou no seu coração. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Que alegria, meu amigo, irmão, parceiro, mentor, discipulador, pastor Renato. Que alegria estar aqui. Primeiro ser convocado por você, né? Ser convocado por você para trazer essa palavra, essa reflexão a essa igreja maravilhosa, essa igreja que nem conheço, mas já mora no meu coração. Se mora no seu coração, pastor Renato, já mora no meu. Para quem não me conhece, eu sou um discípulo de Jesus, daqui do norte do Brasil, né? Como o Renato já falou.
E eu, quando cheguei a Curitiba, em 2013, eu cheguei com muitos naufrágios emocionais, com muitos naufrágios ministeriais, e o Senhor me deu, assim, realmente o privilégio de caminhar com o Renato. Pastor Renato foi o responsável por implementar em mim o que eu sei, o que eu conheço hoje sobre visão discipular, e que estamos espalhando, né, Pastor Renato, pelo Brasil, essa corrente de reorganização ministerial nas igrejas, que tem exatamente a intenção de voltar o cristianismo para o princípio discipular, de mostrar o amor de Deus e mostrar o amor de Cristo através dos nossos relacionamentos, do cuidado que o Senhor deu a cada um de nós, salvando a cada um de nós e nos empoderando e nos, vamos dizer assim, enviando para que salvemos outras pessoas. Então o amor que nos envolveu passa a ser agora uma responsabilidade de cada um envolver outras pessoas. Né? A lei de Deus, ela vem trazer exatamente os princípios, né? Tudo o que Deus quis que nós conhecêssemos sobre Ele, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, trazendo os atributos de Deus, fazendo o homem ter conhecimento sobre as características, o juízo de Deus, o amor de Deus, os limites que Deus coloca sobre as nossas vidas, mas também toda a liberdade para aquele que crê. Eu saúdo a Igreja Batista Prudentina nesse dia, esse dia que nós reservamos, né, para realinhar os nossos propósitos, para a gente se reunir como igreja, seja ela de forma virtual, seja ela presencial, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que Deus fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Essa é a sabedoria. Essa é a sabedoria. A sabedoria que vem do alto, como diz o apóstolo Tiago, né? É exatamente aquela sabedoria, aquele entendimento sobre as coisas físicas, sobre as coisas espirituais, as coisas materiais ou imateriais, que só podem vir do Senhor. Essa sabedoria, esse entendimento sobrenatural, só pode vir do Senhor. E a gente vai gastar esses próximos minutos, né, refletindo sobre o maior de todos os mandamentos. De todos os mandamentos que Deus coloca diante de nós, de todos os conhecimentos, de todos os apontamentos com relação ao que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós, nós temos vários mandamentos, mas existe um mandamento que se sobrepõe a todos eles. Na verdade, não é que se sobrepõe, ele é a base de todos os outros mandamentos. Todos os outros mandamentos têm como base o maior de todos os mandamentos, e é sobre ele que a gente vai refletir hoje. Então, o padrão para o relacionamento com Deus, meus amados, ele é definido nos seus mandamentos, né? Esses mandamentos que nos foram dados pelo Senhor. Os mandamentos apresentados pelo Senhor são exatamente o padrão, a base do nosso relacionamento com Ele e, consequentemente, o nosso relacionamento com as pessoas. Então, o primeiro mandamento que tem como base, que traz a base para todos os outros, além de reconhecermos que amar o Senhor é um mandamento divino, nós também precisamos entender que esse é o primeiro mandamento. Muitas vezes a gente, em rodas de discussão, ou enfim, ouvindo ministrações, ou qualquer tipo de reflexão com relação ao amor, existe um destaque muito grande ao mandamento que ordena a cada um de nós que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Mas infelizmente nós vivemos uma sociedade, uma geração que esqueceu que antes deste mandamento, antes desta ordenança, nós recebemos uma outra ordenança: ame a Deus acima de todas as coisas. Em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28 a 31, o Senhor Jesus, ele vai falar dessa forma:
quando ele se depara com um escriba que chega diante dele, a palavra de Deus fala dessa forma sobre esse encontro. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o princípio, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter, básico sobre todas as coisas. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. O apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta dele aos Coríntios que não existe rivalidade entre o nosso Deus, Yahvé, e outros deuses, porque não existem outros deuses. Existem ídolos, que são exatamente frutos da imaginação humana. Ídolos que são colocados diante de nós através da cobiça da nossa carne. E alguns capítulos à frente, na mesma carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer que todas as vezes que nós nos achegamos e nos ajoelhamos ou ofertamos a um ídolo, na verdade nós não ofertamos aquele ídolo, porque aquele ídolo não existe. Nós estamos ofertando a demônios. Então, o apóstolo Paulo está corroborando com esta palavra de Jesus, está concordando com essa palavra de Jesus, né? Então, escute, ó Israel, no versículo 37, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Não há. Então o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que ele é único e não há outro além dele. Não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as suas forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia lhe respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. O entendimento daquele escriba era um entendimento sábio, de sabedoria, que trouxe exatamente a certeza no coração daquele escriba de que Jesus falava a base, o firmamento, o fundamento da fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, o firme fundamento das coisas que se esperam. E a base da fé são as certezas. A fé ela não é um passo no escuro, a fé não é um lance de sorte, a fé é uma certeza. E a base de toda a fé é a certeza de que só existe um Deus, só existe um Senhor. E o maior mandamento é: ame Deus acima de todas as coisas, acima inclusive dos teus relacionamentos pessoais. Nós só temos como amar o próximo se nós amarmos a Deus. Se nós entendermos quem é Deus, nós entenderemos o que é o amor. Existe uma confusão muito grande, meus queridos, muito grande com relação ao amor, muito grande. Nós relacionamos o amor à sociedade atual, e não somente a atual, né, mas há séculos. O amor ele é vinculado a um sentimento, e o amor não é e nunca foi um sentimento. O amor é um mandamento, o amor é uma aliança. A aliança é um compromisso. A fidelidade, ela não deve ser vinculada ao sentimento. Porque o nosso sentimento é volátil. O nosso coração é enganoso. É por isso que muitos casamentos naufragam. É por isso que muitos ministérios deixam de existir. Por isso que muitos amigos se separam. Por isso que muitas igrejas se quebram, se dividem. Porque o compromisso, a fidelidade, o amor é vinculado a um sentimento.
e o amor não é um sentimento. Imagine se Deus nos amasse baseado num sentimento. Imagine se Deus amasse você baseado no teu merecimento. Imagine, nós nunca poderíamos alcançar a Deus se Ele não nos alcançasse primeiro. Nós nunca poderíamos amar, nem a Ele e nem o próximo, se Ele não nos ensinasse a amar. Muitas pessoas têm dificuldade em perdoar as outras pessoas, em liberar perdão, em pagar a conta do outro, em assumir a dívida e dizer assim: eu levo sobre mim as cargas, a falta, o prejuízo que essa outra pessoa passou para mim e imputou sobre a minha pessoa. Sabe por que tem muita gente que tem dificuldade de perdoar? Porque nunca entendeu o perdão de Deus. Nunca entendeu o perdão de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você exatamente porque o amor de Deus não é baseado num sentimento, mas numa aliança, num compromisso. O Senhor se comprometeu. O Senhor prometeu salvar-nos. O Senhor, desde a queda, desde Adão, prometeu que o filho, o descendente de Eva, pisaria a cabeça da serpente. Esmagaria todas as forças que nos trouxeram a tentação, invadiram, através da falta de vigilância do ser humano, o paraíso e nos trouxe todo o pecado. O Senhor se vingaria, e o Senhor se vingará. O Senhor voltará, e o Senhor esmagará todos os nossos inimigos. Haverá o dia em que se cumprirá na minha vida e na tua vida o Salmo 23, quando o salmista diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Haverá o dia em que todos os inimigos da minha vida e da tua vida, todos os inimigos da fé do Senhor, eles serão vingados, eles serão mortos, por causa da fidelidade do Senhor, por causa da fidelidade e da promessa do Senhor, não por causa do sentimento do Senhor. Porque a aliança, ela envolve o sentimento? Envolve, mas o sentimento não é a base da aliança. Tem muita gente que tem dificuldade de amar a Deus acima de todas as coisas, porque vincula a paternidade de Deus a, por exemplo, o seu pai terreno, humano. Então, se o teu pai foi um pai ruim, que prometeu e não cumpriu, né, muitas coisas, que foi injusto, foi desleal, foi impuro, então tem muita gente que diz assim: se o meu pai terreno foi assim, isso a gente fala de forma inconsciente, tem muita gente que fala isso conscientemente, mas tem muita gente que enraiza esse sentimento e transfere a Deus a falha dos nossos tutores humanos. Isso acontece com o pastor também, né? Quando os pastores falham com a gente acha que Deus é assim, mas Deus não é assim. Deus não é assim. Deus assumiu um compromisso e a palavra dele não pode voltar atrás, assim como a palavra de Deus não pode voltar atrás. O mandamento do Senhor diz: ame a Deus acima de todas as coisas, independente do teu sentimento. Ame a Deus. A palavra grega traduzida para primeiro, né, ou primícias, é protos, né? É protos, e significa primeiro em tempo e lugar. O que significa isso? O que significa a seriedade de buscarmos a Deus e buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar? Significa que o Senhor é a primícia do nosso tempo, é a primícia dos nossos sentimentos, é a primícia da nossa lealdade, é a primícia dos nossos recursos. O reino de Deus tem a prioridade nos recursos em que eu aplico. Nos recursos em que eu aplico. E a gente vê aqui muita confusão com relação, por exemplo, à doutrina do dízimo.
o mandamento do dízimo. E o mandamento do dízimo, que seria sombra, né? A gente não pode esquecer nunca que as coisas veterotestamentárias, ou seja, do Velho Testamento, eram sombras, eram tutores. A lei era um tutor que apontava sempre para Cristo. E todo o ensinamento da lei da antiga aliança apontava para a fidelidade a Cristo. E até o sentido de dízimo não é somente você trazer a 10ª, mas você trazer a primícia. A primícia, a primeira parte daquilo que você tem, daquilo que Deus te dá, porque você não consegue absolutamente nada se o Senhor não der para você. Até a capacidade de entendimento, até a sabedoria que você tem, até o que você aprendeu na tua escola, na tua faculdade, até o que você aprendeu durante toda a tua caminhada empresarial ou na tua caminhada, seja ela num concurso público, tudo isso não vem de você. O Senhor te deu o recurso do entendimento, o recurso da sabedoria, tudo isso é dado pelo Senhor. E se você tem algum recurso, você tem esse recurso porque foi dado a você, homem e mulher de Deus, a responsabilidade de manter a obra de Cristo na terra. João diz na 2ª carta que Cristo Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E 2 Coríntios 5:20, o apóstolo Paulo afirma que nós somos embaixadores por Cristo. Se Cristo veio para desfazer as obras do diabo e nós somos embaixadores dessa missão, a nossa responsabilidade é darmos ao Senhor as dedicarmos ao Senhor o nosso melhor tempo, nosso melhor entendimento, a saúde do nosso corpo, a nossa saúde emocional, a busca pelo princípio sabático de descansarmos no Senhor, que passou de ser um dia para ser uma pessoa. Meus irmãos, no momento em que nós entendermos que as primícias, o primeiro, inclusive a primícia do nosso amor, do nosso compromisso deve ser ao Senhor, nós vamos entender e nós vamos alcançar que nós estamos muito perto do reino de Deus. Muito perto do reino de Deus. Então, o primeiro lugar pertence a Deus. Nada pode ser mais importante. Nada pode ser mais importante do que isso. Nada pode ser mais importante do que darmos o primeiro lugar a Deus. Mateus 10:37, Jesus vai ser assim enfático. Se alguém tinha alguma dúvida sobre o que é amar a Deus acima de todas as coisas, agora essa dúvida vai deixar de existir. Jesus vai dizer assim: não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre homem e o seu pai, entre filha e mãe, entre nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Não é. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Que palavra forte, que palavra dura, mas que palavra incisiva. Que palavra incisiva. Como é que tem andado as nossas escolhas? Como é que tem andado o nosso sentimento e o nosso compromisso, a nossa aliança perante o Senhor? Nós temos usado o Senhor somente como um meio de conseguir recursos para satisfazer somente os meus desejos e os meus anseios? Porque muita gente só busca o Senhor, Deus só se torna o primeiro na vida dele quando, na verdade, existe uma necessidade pessoal, ou seja, Deus ainda não é o primeiro, eu sou o primeiro. Meus queridos,
Vamos inverter essa lógica. Vamos inverter essa lógica. Não basta darmos a Deus apenas uma certa atenção ou valor. Ele quer toda a atenção e valor. Ele pede amor total. Amor total. Tudo o que nós temos na nossa vida e ganhamos, a família que você tem, você que é solteiro, né? Você que ainda é um jovem, um adolescente, a família que Deus te deu, teu pai e tua mãe, todos os recursos materiais que o Senhor te deu, você que é casado, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, tudo isso são exatamente impulsionadores. Impulsionadores para que você alcance o primeiro mandamento, cumpra o primeiro mandamento. O teu relacionamento tem ajudado você a buscar o primeiro lugar? O teu casamento tem ajudado você a buscar o primeiro lugar? A ser aprovado diante de Deus cumprindo este primeiro mandamento, ou ele tem te atrapalhado? Os teus recursos financeiros têm te atrapalhado ou têm te ajudado a experimentar o reino de Deus? Os teus filhos têm auxiliado você na busca por esse reino? Você tem ajudado, impulsionado a tua esposa, vocês maridos, esposas, vocês têm impulsionado os vossos maridos a alcançarem graça diante do Senhor? Vocês filhos têm ajudado os seus pais nessa obra? E vocês pais têm abençoado a vida dos filhos ou têm irritado os seus filhos, afastando-os cada vez mais do caminho do Senhor? Como é que está o amor entre vocês? Por que eu pergunto isso? Porque o amor entre nós, ele é o resultado do amor que nós temos pelo Senhor. Nós só podemos amar uns aos outros se nós vivenciarmos o primeiro amor. O primeiro amor. Se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, então nós vamos conseguir amar o próximo como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Então, quando nós destacamos um mandamento em relação aos demais, a Escritura ela não diminui nenhum dos outros mandamentos, mas mostra que o cumprimento desse influencia no cumprimento dos demais. O maior mandamento revela não somente o que temos que fazer, mas principalmente a intensidade com que devemos obedecê-lo. Ame ao Senhor com extravagância, meu amado. Ame ao Senhor com extravagância. Assim como Deus te ama. Assim como os céus estão abertos em teu favor. Assim como os céus estão abertos em favor da igreja, da eclésia, da edqueses de Deus. Assim como Deus é extravagante em favor dos seus filhos, colocando não só no presente século tudo à disposição dos seus filhos, mas como também colocará na vinda do Senhor Jesus, quando o Apocalipse 5, no final do Apocalipse, de Apocalipse capítulo 5, Jesus diz: e todos os santos, todos reinarão sobre a terra. Deus é um Deus extravagante. Ele não reserva migalhas aos seus filhos. Não reserva. A semelhança daquele pai que recebe de volta o seu filho que se afastou imediatamente quando voltamos. Como um filho que abandona o pai, Deus nos coloca para dentro de um banquete. Ele não poupa recursos, não poupa forças. Ele quer de nós que façamos a mesma coisa por Ele. Não que Ele precisa dos nossos recursos, mas a grande obra do Senhor, a grande vontade do Senhor é que todos sejam alcançados. E a obra de Deus na terra, quem faz é a sua igreja. Eu e você. Juntos, unidos, discipulando, amando por compromisso,
Nós nos amamos porque nós temos um compromisso um com o outro. Eu casei com Samira, com a minha esposa, vamos fazer 22 anos de casado, né? 3 filhos maravilhosos que nós temos. E eu aprendi que eu não casei com Samira porque eu a amo, mas eu a amo porque eu casei com ela. A base do nosso relacionamento é o compromisso. A base do nosso relacionamento com Deus é o compromisso. A base do nosso relacionamento como igreja é o compromisso, é a aliança. A base de nós irmos e alcançarmos os ímpios, os que não conhecem essa verdade, é o compromisso, é a aliança. Você é um aliançado com o Senhor? Você está disposto a viver o tudo de Deus? Então dê tudo a Deus. Dê as primícias. Ame a Deus acima de todas as coisas. E então, ame o próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe a Igreja Batista Prudentina. Os irmãos estão sob as minhas orações e nós abençoamos esse corpo e que Presidente Prudente seja impactado tremendamente pela vida dos irmãos. Vocês são sal e luz. Somente a Igreja de Cristo pode salgar e trazer luz. Nenhuma outra força, nenhum político, ninguém, absolutamente ninguém é a esperança do mundo. Cristo é a esperança e nós somos o seu corpo nessa terra. Que Deus abençoe você. Um grande abraço, Pastor Renato. Amo você, viu, querido? Beijo no coração. Deus abençoe. Vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Jonatas Barros por ministrar ao nosso coração. Que Deus abençoe você, a Samira, Deus abençoe a Aninha, o Davi, a Sara, que vocês possam se alegrar cada vez mais por estar debaixo da vontade de Deus, da vontade do Senhor. Olha só, e hoje, às 19h30, você é nosso convidado a participar da segunda apresentação, da nossa cantata, um musical de Páscoa todo especial, onde nós contamos um pouco da história, do sacrifício e da ressurreição do Senhor Jesus. Você é nosso convidado, e se você estiver vindo para cá, quero desafiar você a trazer 1 quilo de alimento não perecível. Esse alimento vai nos ajudar a podermos abençoar famílias na nossa comunidade que estão passando por momentos de dificuldade. Então vem para cá, traga aí 1 quilo de alimento não perecível e você vai abençoar, além de acompanhar um musical e permitir que Deus fale ao seu coração. Então hoje às 19h30, a última apresentação da nossa cantata, do nosso musical de Páscoa. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do doce Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor.